Boa noite para você ligado na CDL FM. Estamos começando mais um Conectamente. O Conectamente é um programa que fala de empreendedorismo, mas não é com aquela lógica de querer te ensinar a cartilha, não. É para discutir empreendedorismo. Para você que é empreendedor, para você que tem vontade de empreender, para você que quer saber que negócio é esse, como é que eu posso empreender um dia na vida. Se liga aqui no Conectamente. Toda segunda-feira, às 8 da noite, aqui na CDL FM. E logo depois, a gente disponibiliza numa série de exibidores de podcasts e principalmente no Multiprosa, que é o canal de podcasts da CDL FM ou da CDL BH. Bom, vamos começar a conversa de hoje. E para começar essa conversa de hoje, eu peço sempre para fazer uma introdução do tema. E ele é quem faz a introdução do tema, meu colega de trabalho, vice-presidente da CDL-BH, Fernando Cardoso. Boa noite. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. O comércio eletrônico não para de crescer no Brasil. Só em 2024, eles faturaram mais de 200 bilhões de reais em vendas online. Mas em meio a tantas oportunidades também surgem grandes desafios. A parte de logística, a parte de automação, a concorrência internacional e a profissionalização desse setor. Paulo, acho que tem um especialista para conversar com a gente. Apresenta ele aí. Tá aí, é o Cláudio Dias, CEO, cofundador da Magi5. A Magi5 é uma startup que é especializada em automação para marketplace. Mas é muito mais do que isso. Visão estratégica de mercado, dicas, mas tudo isso quem conta para a gente é o Cláudio. Cláudio, boa noite, grande prazer te receber aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernando. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e poder participar desse programa. E eu espero que eu possa contribuir um pouquinho para o dia a dia do empreendedor que está começando, ou ele já está navegando, ou ele é de um outro ramo e está pensando em se inserir nesse mercado de venda online. Espero que eu possa ajudar nesse nosso bate-papo. E obrigado mais uma vez pelo convite. Nós temos certeza disso. Ô Cláudio, eu vou vender na sua... Você vai me ajudar a vender na plataforma. É um equipamento de sorteio que eu tenho, que sempre sorteia quem é o primeiro a perguntar. E eu não sei por que, todas as vezes que eu faço esse sorteio, o primeiro que faz a pergunta é o Fernando Cardoso. Então, eu quero vender esse equipamento, porque ele ganha sempre. Diga lá, Fernando, faça a primeira pergunta. Bora lá. Não, queria que você explicasse um pouco sobre a plataforma. Eu acho que a gente tem vários ouvintes que são empreendedores, muitos com o varejo físico ali já consolidado e querendo romper aí para esse mercado online. Explica um pouco sobre o potencial dessa plataforma e como que a gente pode conectar. Então, vamos lá. Eu venho do comércio, então eu já tive loja de informática, eu empreendo há 30 anos e depois eu tive indústria de tecnologia e agora estou na área de serviço. Em 2018, fundei junto com o Vitor o Magi5. Nós somos uma ferramenta de automação e integração para quem vende em múltiplos marketplaces. Então, se você quer vender Mercado Livre, Amazon, Shopee e outros marketplaces simultaneamente, a gente vai ajudar você a organizar seu dia a dia, te dando muito mais autonomia e fazendo com que você consiga fazer uma operação que flua e cresça. Porque se você não tiver tecnologia, infelizmente, você não consegue crescer no mercado tão competitivo como esse, que é o mercado online, que é a venda online. Bom, você falou em linhas gerais. Eu sei que se eu te perguntar detalhadamente, nós vamos ter que ter um programa de 2 horas para você nos contar tudo que pode ser feito para ajudar aquele que quer trabalhar com marketplace, com e-commerce. Mas rapidamente, como é que a Magi5 atua diretamente nessa ajuda, nessa compreensão desse mercado? Vamos lá, Paulo. A gente consegue centralizar toda a operação do lojista. Então, imagina que você começa a vender o seu aparelho aí de pergunta e você começa a vender no Mercado Livre. Você precisa precificar esse produto no Mercado Livre diferente da Amazon, diferente da Shopee. Você precisa garantir que o que você tem em estoque reflita no Mercado Livre e nos demais marketplaces. Então, tem uma série a própria confecção do anúncio
se você não tiver nenhuma ferramenta, não tiver uma ferramenta como o Magis, você vai ter que entrar em plataforma por plataforma e fazer o seu anúncio. Então a gente otimiza isso de maneira que você vai usar o Magis para fazer tudo isso e vai replicar em todas essas ferramentas de vendas, todos esses grandes marketplaces. Então tem um número grande de marketplace, mas a automação ele é fundamental para que você possa escalar suas vendas. Se você não tiver nenhum nível de automação, você não vai conseguir escalar suas vendas de forma nenhuma. E aí você pode errar na precificação e ser punido por isso, você pode fazer uma venda e não ter estoque e ser punido por isso, ou seja, se você não conseguir ter o mínimo de gestão na sua operação, você não vai escalar suas vendas nunca. Ô, Cláudio, Uma parte, tá, Fernando? E a outra parte é no processo de expedição, geração de nota fiscal, de etiqueta, de romaneios, de pick list para você fazer separação, de bipagem do produto para garantir que esse produto vá corretamente, você não perca e não tenha um problema de mandar um produto errado e ter que pagar o frete de volta. Então, tudo isso, quando a gente fala de automação, gestão e automação, é isso que a gente faz. ô Cláudio, trazendo para um cenário mundial, a gente já falou aqui do constante crescimento do e-commerce. É um crescimento constante, né? Ele teve um boom ali pós-pandemia, mas ele continua tendo esse crescimento, eu acho que muito pela questão da comodidade, da facilidade de avaliação de preço, né? De entender ali, ó, facilmente essa possibilidade de entender onde está o produto mais barato. Mas dentro do cenário econômico mundial, eu queria saber quem que lidera esse mercado. A gente tem uma ideia da força ou da potência que os Estados Unidos é, mas a gente também tem a China aí muito forte. Fala pra gente sobre esse cenário. Não, de longe, o maior mercado consumidor e com maior penetração na venda online é a China. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos é muito representativo e hoje a Amazon domina esse mercado. E no Brasil, o Mercado Livre vem dominando, eu diria para você ter uma ideia, Fernando, no Brasil, vamos falar de Brasil. Quatro marketplaces representam 96% a 98% das vendas. Então, quando a gente fala Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magazine Luiza, a gente está falando quase que 100% das vendas de produtos que a gente chama de mar aberto, ou seja, não é um produto um produto médico ou esportivo, uma linha, uma vertical, é um produto mais genérico. 98% das vendas no Brasil acontece na mão desses quatro marketplaces. Entretanto, o Mercado Livre representa mais de 60% das vendas hoje, quando a gente fala de marketplace. Então, o maior mercado hoje é a China ainda, né? Porque o mercado é muito grande, a gente está falando de, né, mais de 1 bilhão de pessoas, mas o Brasil não está ficando atrás, mas ainda a gente tem muito espaço para crescer, muito espaço. A gente ainda, a penetração da venda online no varejo total, ela não, ela está longe de 20% ainda. Então, tem muito espaço para crescimento, né? Nós estamos falando em marketplace e e-commerce. E se eu tiver errado, você me corrige. Mas até 2019, um ano antes da pandemia, nós tínhamos atores que representavam uma fatia muito clara desse mercado. Eu acho que Amazon e Mercado Livre naquela época eram as chancelas que a gente conhecia. Mas é um mercado que tem vindo com novos players, né? A gente está vindo aí a Shopee, depois tem Temu, aí tem umas outras tantas que vão aparecendo, eu não saberia nem dizer todas. Mas tem alguma novidade nesse mercado? Tem alguma coisa que pode acontecer de novo no mercado que a gente acha que já conhece? Tem. A gente está, esse mês agora, de maio de 2025, vai ter o lançamento oficial da TikTok Shop, e a expectativa é de que mexa muito no mercado, porque além de ser uma ferramenta que vai vender da mesma maneira que Mercado Livre e outros marketplaces, eles mudam um pouco a lógica do produto, né? Então, quando a gente está falando de um lojista, Paulo, o cliente entra numa loja hoje de um afiliado seu, procurando o produto, então, de certa medida, ele já sabe o que ele está comprando, ele quer comprar. Então, quando ele entra na roupa, vou comprar uma calça, eu vou comprar um vestido, eu vou comprar alguma coisa. Quando a gente fala do TikTok, não, é interesse. Então, se você está ali falando eu gosto
conteúdo ligado à educação física, a fitness, certamente você vai receber uma publicidade, uma venda de um influencer te oferecendo um suplemento ou uma roupa para academia. Então vai ter uma mudança muito grande no modelo de comercialização. E a expectativa nossa com o TikTok é de que ele vai balançar bastante o mercado agora a curto prazo. É só ver se eu entendi, porque aí é uma curiosidade e provavelmente aqueles que estão empreendendo, aqueles que já atuam nesse segmento do e-commerce ou do marketplace. O TikTok continuará com a sua plataforma e vai aderir à sua plataforma uma linha shopping, uma janela shopping, é isso? Exatamente. Ele não perde a essência, isso já não é novidade, né? Já acontece nos Estados Unidos com um impacto muito grande, já acontece na China. Ele não perde absolutamente nada. Ele continua sendo uma mídia, uma rede social, entretanto, ele vai incluir publicidades, ele vai incluir ações dos próprios, né, lives e influenciadores oferecendo produto no meio do conteúdo. Então, hoje, quando você entra no TikTok, você tem praticamente conteúdo de influenciador. Quando você entra no Instagram, você já tem muita publicidade, mas ainda é publicidade, não é uma venda. O máximo que ele vai fazer é mandar, por exemplo, hoje no Instagram, ele te manda para um WhatsApp ou por uma página. No caso do TikTok, você vai fazer a compra dentro do TikTok. Então vai ser uma plataforma de comércio eletrônico mesmo. Então, eu estou vendo lá o produto, eu clico, eu quero comprar, já põe no carrinho. E faz o pagamento, logística própria, enfim, vai receber o produto em casa. É Ô, a ô, ô, grande. Eu acho que esse assunto vai ser o assunto mais comentado nos próximos meses. Cláudio, você está falando de um entrante, né, no mercado que já é muito ali de grandes players, né? Mas que entra com uma força enorme para uma transformação. E aí eu queria saber dessa questão das tendências, cara. A gente vê com a evolução tecnológica, o mercado muda cada vez mais rapidamente, acontecem novas possibilidades ou novos canais. Você falou do WhatsApp, hoje é uma realidade. Quem não tem um WhatsApp, quem não tem um e-commerce, que era uma coisa que um tempo atrás, quem não tinha, conseguia sobreviver, hoje já é praticamente impossível. Mas olhando para frente, quais tendências de canais de venda, de novas possibilidades vêm aí e que podem aumentar muito o resultado desses empreendedores que estão escutando aqui o Conectamente? Ó, Fernando, acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: se você não está vendendo online, já não é mais opção, é obrigatório. Mesmo pequenos negócios, eles precisam ter presença online, ele precisa ter uma parte da receita de venda online. O grande impacto, que é a grande expectativa que a gente tem para o futuro, isso já é uma realidade em alguns países, é venda a partir de venda de live commerce. Eu acho que essa é o grande movimento. Então, não é o TikTok não está inovando nisso, ele está inovando no canal e no impacto, porque ele consegue identificar muito as características do consumidor. Mas a Shopee, por exemplo, ela já usa muito live commerce. Ou seja, está mudando um pouco aquela movimentação onde a venda era estática, né? Agora a venda passa a ser mais dinâmica. Então não basta você fazer uma foto do produto, você precisa mostrar o seu produto. E você não precisa ser um influenciador, você precisa ter uma estratégia de apresentar o produto. Então, aqui em São Paulo tinha o Shop Tour do passado, né, que passava em TV aberta, que o repórter ia lá na loja e apresentava o produto e ficava fazendo propaganda, aí passava, enchia as lojas. Hoje vai ser através dessas redes sociais. Então, a grande tendência, eu diria, que é a, o live commerce. Nós temos um país que sempre é um grande desafio quando a gente olha para ele com estabilidades, regras, seguranças, a gente tem algumas questões. É um país cheio de desafios. Para o empreendedor no Brasil, atuar em e-commerce com marketplace, quais são os maiores desafios que ele enfrenta? Olha, vamos lá. Primeiro, Paulo, vale dizer que enquanto a China já tem 30% né, 30, o online já representa 30% das vendas totais, no Brasil ainda a gente tem muito espaço. Como eu falei, a nossa participação no varejo hoje é estimada em torno de 11%, né? Então tem muito espaço
para crescer. Na Europa, a participação das vendas no varejo total é de 16%, e nos Estados Unidos já está beirando ali os 20%, então tem muito espaço. Hoje, o grande desafio do vendedor, do entrante, primeiro, é ter tecnologia que consiga juntar todos esses marketplaces para ele poder vender em múltiplos canais, ter uma gestão efetiva de preço. Eu tenho acompanhado, a gente tem esse tempo todo milhares de vendedores, e os vendedores, é muito comum o vendedor perder dinheiro na precificação, porque ele está acostumado. Paulo, só para você ter uma ideia, imagina que você compra um produto de R$ 10 e você vai numa loja. Se você compra um produto por 10 e você vai vender por 20, certamente você vai ter lucro. Dificilmente você pode colocar toda a carga tributária e vai falar, não, se eu dobrar o preço eu vou ter lucro. Quando você está falando de um marketplace, se você fizer isso, você está perdendo 20% no Mercado Livre, por exemplo. Então é muito comum o vendedor ele errar nessa precificação. Outro problema que é muito crônico é a gestão de estoque, né? Então eu começo a vender em múltiplos canais e eu tenho um estoque que ele não é bem controlado. Aí eu vendo na loja física, e deixo anunciado ali no Mercado Livre, ou numa Shein, ou numa Amazon, enfim, e vende lá também. E aí eu não consigo entregar esse produto, eu vou ter uma punição, minha reputação vai cair, porque no final do dia o que o marketplace quer é atender bem o cliente dele. Então, se você está fazendo, ele podia escolher milhares de vendedores, você caiu a venda para você. Não foi porque você tem o melhor produto ou o melhor preço, porque o algoritmo precisa fazer com que você esteja vendendo também. Se você não entregar aquele produto no prazo previsto, esquece, você não vai mais receber pedido desse marketplace. E considerando também que as grandes capitais elas são muito pressionadas por prazo. Então, por exemplo, em São Paulo, hoje tem modalidade que você tem que entregar em até 3 horas, outra modalidade de entregar no mesmo dia, outra modalidade de entregar no dia seguinte. Então, se você não tiver tecnologia e não conseguir entender essa lógica, você vai perder, seja na especificação do produto, seja na disponibilidade desse produto, seja na entrega desse produto. Se você errar um desses 3 pilares, o seu negócio não vai prosperar. O mercado online, igual você falou, ele vai amadurecer muito no Brasil ainda. Ele tem uma possibilidade e uma oportunidade de crescimento muito grande. Eu queria te perguntar ligado a esse pequeno empreendedor, esse empreendedor que muitas vezes entende, a gente está falando de tecnologia, que tudo isso está muito distante dele. Eu queria que você desse uma dica, cara, um conselho para esse cara aí, qual que é a melhor forma dele trabalhar. Porque você já pontuou aí os dois maiores problemas, né? Precificação e controle de estoque. Mas e para esse cara entrar, se ele tiver um estoque legal, um entendimento ali da curva ABC de estoque, para ele conseguir trabalhar sem ter ruptura e conseguir precificar bem, como que ele entra nesse mercado, já que a tecnologia está disponível? Então vamos lá. Acho que o primeiro, Fernando, vale dizer que a gente já está no mercado extremamente maduro, né? Nós temos hoje empresas que faturam na casa de bilhões de reais vendendo em marketplace por ano, né? Então, empresas que vendem 10, 15, 20, 30 milhões por mês em marketplace tem uma enormidade. Então, a gente está falando, só o nosso negócio, o ano passado, só o Magis processou mais de 100 milhões de pedidos, né, com 10 bilhões de transações em reais. Então, é um mercado bastante maduro. Agora, pequeno empresário, ele precisa estudar. E aí, Fernando e Paulo, se você acessar lá o mage5.com.br e procurar a Universidade Mage 5, a gente tem muito conteúdo e cursos que você vai pagar aí por fora, gratuito para qualquer empreendedor. Então, se você está ouvindo agora e não sabe como começar, se você entrar lá na nossa universidade, você faz o cadastro e você vai ter acesso a como vender no Mercado Livre, como vender na Shopee, como vender no TikTok, como vender em todos esses canais, para iniciante e para avançados, de forma gratuita. Existe uma infinidade de ferramentas além do Magis, né? Algumas ferramentas, nós somos uma ferramenta que a gente auxilia muito, mas nós não somos a única ferramenta. Então, o que eu recomendo fale conosco, pesquise, que você vai encontrar a ferramenta de tecnologia ideal
o seu momento, porque às vezes você está começando, o Magis eu sempre uso uma analogia, imagina que você está aprendendo a dirigir. Você, de repente você não vai comprar o carro mais potente, você vai lá e compra um carro mais simples. Então, de repente, no momento que você está começando, o Magis pode não ser a ferramenta ideal para você, mas você vai encontrar uma ferramenta que te atenda naquele momento inicial. Mas você precisa da tecnologia. Então, a minha recomendação é aproveite um conteúdo que a gente disponibiliza, que assim, a gente tem conteúdo de muitos influenciadores. Esse material é gratuito, a gente faz parte um pouco da nossa cultura de fomentar a educação para esses novos entrantes, e aí você vai entrar com um pouco mais de segurança do que você vai estar fazendo. E sem contar que os nossos consultores também podem te ajudar, te orientar sem sombra de dúvida do que você precisar. Bom, pontuar duas coisas. Primeiro, Magis 5, MAGIS, numeral 5.com.br, para você ter acesso a essa plataforma e compreender esse mundo que o Cláudio está falando com a gente. Essa é a primeira coisa. A segunda é um lamento. A gente chega no final do programa agora e eu com um monte de pergunta para fazer para o Cláudio, nós vamos ter que convidar o Cláudio para vir aqui outra vez. Mas antes de te agradecer, Fernando Cardoso, faz um resumo do programa para a gente. Bora lá, Paulo. Primeiro, acho que o mercado bilionário, né, mais de 200 bilhões em resultado, acho que é o primeiro entendimento que ele é gigante. O segundo, que ele está na mão de grandes players, mas que a gente tem um caminho das pedras para o pequeno aí, que eu acho que foi o que o Cláudio falou, que é bem interessante. Então a gente tem que acessar essa plataforma, a gente tem que estudar, porque para a gente ficar bom no negócio é só através do aprendizado. Cláudio Dias, CEO da Magis 5, esteve com a gente aqui. Que bom conversar com você. Abriu as portas para novas conversas porque o assunto é para lá de interessante. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que nos ouviram. E eu fico à disposição que vocês precisarem para falar sobre mercado online. Conte comigo que esse é o nosso papel de ajudar o mercado a entender e melhorar e vender cada vez mais e tornar esse mercado cada vez maior. Termina por aqui o nosso Conectamente de hoje. Já te falei, vai lá na Multiprosa da CDL BH e aí você vai assistir esse programa quantas vezes você quiser. Estamos terminando aqui, mas a gente volta na próxima segunda-feira. Então, temos um encontro marcado e você sabe, você é o nosso convidado especial. Até lá.